Se eu te perguntar o que é que estavas a fazer há 3 anos atrás, fevereiro de 2018, podes ter alguma dificuldade em dizer de forma imediata. Mas eu vou dar-te uma pequena ajuda. No início de 2018, a maior parte das empresas em Portugal e na Europa estavam preocupadas com o RGPD, o Regulamento Geral da Proteção de Dados, e principalmente de que forma é que poderiam adaptar ou modificar os procedimentos da sua empresa para poderem cumprir com este regulamento. Muitos diziam na altura que ia ser simplesmente uma caça à multa, e eu lembro por acaso que quem assistiu às nossas formações, e demos muitas, e continuamos a dar formação sobre a RGPD, mas nós defendemos que este processo não é simplesmente uma caça à multa, achamos que não é, e até defendemos que era preciso ter feito alguma coisa, e já vamos explicar à frente o que é preciso fazer. Mas não pode ser considerado uma caça à multa, porque se nós formos avaliar o RGPD em Portugal, e Portugal a nível europeu está mais ou menos no meio da tabela no que diz respeito a total de infrações por organização, em termos de valores cobrados, portanto não somos nem os que cobram mais, nem os que cobram menos. Mas eu estava aqui a ver a avaliação da Comissão Nacional de Proteção de Dados e temos indicação que neste período foram abertos pouco mais de 2.000 processos de averiguação, foram emitidos 150 pareceres, houve pouco mais de 500 violações de dados e destes resultaram 46 casos de cooperação. Em termos de volume de multas, estamos a falar de 420 e poucos mil euros. Se fizermos as contas, como dizia o António Terres, isto é muito fácil de saber, dá uma média de quase 800 euros por multa em cada uma das violações de dados. Vamos supor que ficaria este valor. Portanto, muito, muito longe dos milhões que iriam arrasar com os negócios em Portugal. Agora, porquê que isto é importante para ti? Porquê que nós estamos a trazer esta questão novamente à baila? É muito frequente quando algum cliente nos fala, e temos sido abordados por clientes nos últimos tempos, principalmente com a questão da pandemia de Covid, muitos clientes querem passar o seu negócio habitual, a sua loja física, para o online, ou até já começaram a passar, e há muitas coisas que querem fazer e quase todos eles se esquecem que existe uma coisa chamada RGPD. E muitas vezes até porque não sabem, não se lembram principalmente, ou julgam que não tem a ver diretamente com eles. Então eu só queria fazer aqui um pequeno resumo de algumas coisas que são importantes tu perguntaste e ver que tipo de resposta é que podes dar. O primeiro passa por saber se a tua organização trabalha ou não trabalha com dados pessoais. E quando estamos a perguntar isto, se calhar é muito importante também saber se tu sabes exatamente o que é que são dados pessoais. Portanto, se tu sabes o que são dados pessoais, se tratas dados pessoais, se envias dados pessoais de clientes, por exemplo, para outras entidades, tudo isto está regulado e nós temos que cumprir com o regulamento. Então, basicamente, o que nós temos que ter a noção, e isto seria um RGPD em 5 minutos, passaria simplesmente por dizermos o seguinte: se tu, e quando eu digo tu, o regulamento diz, seja uma pessoa individual, coletiva, organização, o que quer que seja, portanto, se tu, inclusive como indivíduo, fazes tratamento de dados pessoais, e tratamento passa por fazeres recolha, armazenamento ou processamento, ou seja, se tu recebes dados, armazenas esses dados ou tratas esses dados. Portanto, se tu fazes tratamento de dados pessoais, e basicamente há uma longa discussão sobre o que são ou não são dados pessoais, mas podemos simplificar dizendo qualquer informação, e eu digo mesmo, qualquer informação que alguém te forneça, portanto, se tu ao nível do teu negócio recolhes, armazenas ou processas qualquer informação, então tu tens regras para estar a cumprir. Nós podemos poupar aqui a leitura das 180 páginas do regulamento. Não é a leitura mais interessante para o confinamento, mas eu aconselho vivamente a que possas fazer essa leitura
nos seus tempos livres, ou então procurar no YouTube por uns vídeos que nós fizemos em 2018 com muito pouca qualidade, mas cheios de conteúdo sobre o RGPD, ou então até abordar a CACSI e solicitar alguns esclarecimentos para a tua organização. Mas há coisas então que eu estava a dizer que tu tens que fazer. Primeiro, todo o processo de recolha e de armazenamento e processamento desses dados obedece a regras. Sabemos que existe pedido de consentimento, mas é também preciso saber quando é que não precisas pedir consentimento. Tens de saber as regras sobre onde é que podes armazenar, como é que podes organizar, como é que podes armazenar e como organizas esse armazenamento, como documentas toda a transferência de dados para alguns parceiros e, principalmente, como é que tu esclareces e respondes a todos os pedidos de informação das pessoas que te deram os dados. Há mil e uma coisas que tu tens que fazer, mas basicamente, como resumo, eu ia-te sugerir o seguinte, que é, se tu tens um negócio que recolhe informação de algum residente na União Europeia e se tu, nesse negócio, tens necessidade de recolher, armazenar ou processar a informação que tu recebeste, então tens que dar garantias à pessoa que te deu os dados de que tu só vais guardar esses dados pelo tempo estritamente necessário, que a qualquer momento tu lhe consegues dizer que dados é que tens dessa pessoa, que tu consegues alterar esses dados e se eles te pedirem para apagar os dados, tens de ter capacidade de provar que os apagaste. Depois disto, tens que estar perfeitamente preparado para, em qualquer momento, dar contas a uma entidade que te venha fiscalizar. E, por exemplo, eu lembro só aqui uma pequena questão que muitas vezes é difícil de nós fazermos prova, mas há formas de o fazer, de se alguém te perguntar, mostra-nos que é que esta pessoa realmente nos deu consentimento, não basta dizer que havia uma checkbox que estava no nosso site no momento em que ela preencheu os dados. Portanto, há muita informação aqui sobre o RGPD que é importante que tu tenhas em atenção, porque 2021 é um ano em que o digital está a arrancar, é um ano em que o teletrabalho vai ficar muito mais vincado do que em 2020. A Comissão Nacional de Proteção de Dados disse que em 2020 havia alguma flexibilidade porque as empresas se estavam a adaptar ao digital. 2021 é a consolidação do teletrabalho e desta deslocalização da informação das organizações. E muito provavelmente, tu lembraste de distribuir computadores, distribuir equipamentos dentro dos colaboradores da tua empresa, mas esqueceste de documentar como vais deslocalizar esta informação, de que forma é que ela vai estar acessível a todos os elementos da tua organização e dos teus parceiros, de maneira que continues a dar garantias ao titular dos dados, que é provavelmente o teu cliente, que é provavelmente o teu funcionário, que é provavelmente o teu fornecedor. Como é que lhes dás garantias de que estás a cumprir o RGPD? Este foi mais um Café Comunicação, um espaço diário onde, ora eu, ora José Freitas, no Facebook e no YouTube, vimos aqui partilhar contigo as mesmas dicas, as mesmas ideias que muitas vezes vamos partilhando com os nossos clientes e com os nossos parceiros. Espero que tenhas gostado. Se tiveres alguma dúvida, coloca aqui em comentários, teremos todo o gosto em responder. Um abraço e até amanhã.